Bom dia, como você está? Espero que bem. Estamos nesse encontro aqui, a última parte, né, do nosso encontro da teologia contemporânea, e eu quero falar com você hoje sobre a teologia da prosperidade. Bem, talvez cabe aqui uma pergunta: será que a teologia da prosperidade é uma resposta à teologia da libertação? Bem, como base doutrinária, a teologia da prosperidade pode ser considerada como um desdobramento do fundamentalismo norte-americano, o qual, após a crise de 29, vai reorientar a sua ética em favor de uma maior participação na esfera pública, devido, em boa medida, ao aumento dos seus contingentes e, por via de consequência, do seu peso eleitoral, para orientar as suas práticas, sob a égida da Guerra Fria, desenvolvendo inicialmente a doutrina do milenarismo, que é calcada numa perspectiva escatológica. E aí, dentro desse conceito, vai ser desenvolvida de duas formas. A primeira, compreendida como pós-milenaristas, né? E aí a gente vai ter essa ênfase na ajuda mútua, na devoção, na filantropia. Vai ter nessa convicção alguns ministros conhecidos como evangelicais, né? Como Billy Graham e Jimmy Carter. Também surge, ainda pouco a pouco sendo considerado utópica, né? Uma segunda corrente interpretativa, né? A do pré-milenarismo. E nessa versão, não cabe aos crentes tentar melhorar a situação do mundo, né? Pois a decadência ela faz parte dos planos de Deus. A ruína vai acontecer, claro, antes, né, da segunda vinda de Cristo, de acordo com essa corrente. E aí Jesus Cristo volta para conduzir os eleitos até os céus e depois retornará para, com eles, dominar a terra para julgar os descrentes e premiar os fiéis. Então, é dentro desse contexto aí que vai surgir, né, essa corrente, essa teoria ou a teologia da prosperidade. É dessa corrente também que surge uma outra variante, né, e segundo a nossa compreensão, talvez mais radical ainda, que é a teologia do domínio, que pretende transformar o mundo através de suas elites dirigentes. Então, para tanto, deve-se conquistar através das suas instituições oficiais, mas fundamentalmente formar as elites de amanhã. E é por isto que, além de investirem na igreja eletrônica, criam universidades, escolas para educar os seus jovens. Temos aí a Liberty University, né, que é o exemplo paradigmático desta tendência. Ministra-se ali um ensino rigorosamente científico, com disciplinas e conteúdos seculares. Então, são jovens que, em regime de internato, eles preparam-se para, quando profissionais, resistirem à sedução da modernidade, o que lhes garantirá uma vitória cultural nos Estados Unidos e depois em todo o planeta. Bem, porém a teologia da prosperidade, ou confissão positiva, como assim nós chamamos no campo teológico, ela vai ter a sua origem na década de 40, nos Estados Unidos, e sendo reconhecida como uma doutrina da década de 70, quando ela vai se difundir pelo meio evangélico. Então, ela possuía um forte cunho de autoajuda, de valorização do indivíduo, agregando crenças sobre cura, prosperidade e poder da fé através da confissão da palavra, em voz alta e do nome de Jesus, para o recebimento das bênçãos almejadas, seja por meio da confissão positiva. O cristão ele compreende que tem o direito a tudo de bom e do melhor, né, que essa vida pode oferecer: saúde perfeita, riqueza material, poder para subjugar Satanás e também uma vida plena de felicidade sem problemas. Daí que você tem ouvido as expressões dos crentes, né? Eu não posso aceitar isso porque eu sou filho do rei, eu sou príncipe, sou princesa, porque sempre eles querem almejar as bênçãos e as bênçãos através dessa confissão positiva, através dessa declaração em voz alta, e não de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. E a relação que eles fazem entre aquele que é fiel ou não é demonstrada através da sua entrega, né? Como eles chamam de sacrifício. Então, a relação entre o fiel e Deus ocorre por essa reciprocidade. O cristão, ele semeia através dos dízimos e ofertas, e Deus, ele dá o retorno a esse fiel, cumprindo ali as suas promessas. Bem, uma teologia mais famosa, né, que nós temos aqui dentro do campo da prosperidade é a teologia do rico para o pobre, que é o caso da IURD, Igreja Universal do Reino de Deus. Então, essa estrutura de pensamento ela pode ser encontrada nos livros do bispo Edir Macedo,
que é o fundador e principal líder desse movimento, né, que surge aí na década de 80, 90, né, até em ano 2001, né, que tem assim, a sua grande propagação. E nesta denominação, os pastores afirmam que não só é abastado quem não quer, né? As bênçãos estão ao alcance de todos, né? Mediante a fé, inclusive com a alteração radical de realidades miseráveis para vidas prósperas, de pobreza para riqueza. Porém, se alguém tiver qualquer envolvimento direto ou indireto com o diabo, ou não estiver disposto a se sacrificar para a obra de Deus, não será agraciado. Então, esse mecanismo permite explicar por que muitos fiéis não alcançam a graça de Deus. Macedo, ele ensinou o seguinte: comece hoje, agora mesmo, a cobrar dele tudo aquilo que ele tem prometido. O ditado popular de que promessa é dívida se aplica também para Deus, segundo essa teologia. Tudo aquilo que ele promete na sua palavra é uma dívida que ele tem agora para com o fiel. Dar dízimo é se candidatar para receber as bênçãos sem medidas, de acordo com o que a Bíblia diz, né? Dentro da concepção da teologia da prosperidade. E ainda dizia Macedo: quando pagamos o dízimo a Deus, ele fica na obrigação, porque prometeu, de cumprir a sua palavra, repreendendo os espíritos devoradores. Aí a gente pergunta: quem é que tem o direito de provar a Deus, de cobrar dele aquilo que ele prometeu? O dizimista? Bem, conhecemos homens muito famosos que provaram a Deus no respeito ao dízimo e transformaram-se em grandes milionários. E aí Macedo chega a citar alguns exemplos, né? O senhor Colgate, o senhor Ford, o senhor Caterpillar. Essa declaração de Macedo está no seu livro Vida com Abundância, na página número 36. E ainda nesse livro, nas páginas 25 e também 85 e 86, ele diz o seguinte: ele, Jesus, desfez as barreiras que havia entre você e Deus e agora diz: volte para casa, para o jardim da abundância da qual você foi agraciado, e viva a vida abundante que Deus amorosamente deseja para você. Deus deseja ser o nosso sócio. As bases da nossa sociedade com Deus são as seguintes: o que nos pertence? E aí ele vai dizer: nossa vida, nossa força, nosso dinheiro. Passa a pertencer a Deus. E o que é dele? As bênçãos, a paz, a felicidade, a alegria e, conforme o adágio popular, tudo de bom começa a nos pertencer, né? Então, aí o toma lá da cá, como se nós trocássemos com Deus. Nós damos a ele o nosso dinheiro, a nossa força, a nossa vida, e ele concede a nós aquelas bênçãos celestiais, a paz, a felicidade, a alegria. Cuidado, né? Então, eles estabelecem aí uma relação de reciprocidade com Deus. O que ocorre é que ele, né, Deus, ele fica na obrigação de cumprir todas as promessas contidas na Bíblia, na vida do fiel. Então, torna-se cativo da sua própria palavra. E aí, devido a essa abordagem, a teologia da prosperidade é alvo, claro, de muitas críticas entre pastores evangélicos que alegam ser tal mensagem dirigida propositadamente a um contingente pobre que busca alívio para as suas aflições. É uma exploração do povo. Então, ainda que esta doutrina busca confrontar Deus e diminuir sua soberania, pois é o fiel quem define qual é a vontade de Deus e não Deus que define a sua vontade para o homem. Então, o tema da prosperidade, né, ele faz-se bastante presente nos cultos dessa igreja e também nos programas da TV. Uma das técnicas utilizadas pela igreja é a repetição das mensagens nas pregações, normalmente verso, né, sobre prosperidade financeira versus ação diabólica. Se você não é próspero é porque tem alguma ação diabólica sobre a sua vida. E aí a ação que passou a ser denominada, a partir do ano de 2001, de imposto, né, um termo bastante genérico, para classificar diversos males espirituais e também possui conotações pejorativas para as religiões afro-brasileiras, né? Então, tudo isso precisa ser entendido como uma mudança de estratégia na abordagem acerca das artimanhas satânicas. Então, o universo religioso a ser atacado continua sendo o mesmo, porém, sem agredir frontalmente aqueles que participam de cultos espirituais de Umbanda ou Candomblé. Numa programação diária,
a Record exibia um programa conhecido como Ponto de Luz, né, que é a sessão espiritual de descarrego, em que o pastor e apresentador exorta aqueles que assistem sobre os perigos de acabar se tornando vítima de um encosto, um sujeito muito comum, e ter a vida comprometida por esses espíritos. Então, a ênfase recai sobre uma vida anterior e sem prosperidade financeira, e a experiência atual após tornar-se membro da Universal, em que o entrevistado declara que de ter havido, né, uma melhora no seu padrão de consumo e também em tudo aquilo que ele adquiriu. E aí o discurso, né, um deslocamento, né, em que relega os fatores sociais como consequências históricas em favor da disputa por Satanás do reino de Deus. Então, os problemas sociais, eles são muito enfocados, né, dentro dessa perspectiva, sem assumir esses ares de mudanças, né, conquistadas pelos próprios homens. Porque as desgraças ocorridas do dia a dia, ou até mesmo os valores sociais dominantes, são fruto de uma atuação maléfica. Então, a esse propósito, a gente deve lembrar mais uma vez que, segundo a doutrina da IURD, o indivíduo não é exatamente a sede do pecado. O que exigiria dele é arrependimento, conversão, vida com Deus. Mas esse indivíduo, ele está sob uma ação maligna. O ato de pecar não deriva da sua escolha, mas o mal é fruto do encosto que atrapalha a sua vida, em especial a vida financeira, e assim ele perde, né, a sua bênção ou deixa de recebê-la. Bem, a relação que se estabelece agrega um forte simbolismo ao dinheiro. O fiel, ele vai propor, né, trocas com Deus para conseguir uma bênção desejada. Cabe ao fiel demonstrar uma revolta diante de Deus e de dedo em riste, né, em exigir que as promessas bíblicas se cumpram na sua vida. A terceira onda, assim conhecida, ou o neopentecostalismo, se caracteriza exatamente por esse tipo de relacionamento do fiel com Deus, inspirada nessa teologia, a teologia da prosperidade. O cristão tem direito a tudo de bom e do melhor neste mundo. E Macedo, ele declarou o seguinte: a Bíblia tem mais de 640 vezes escrita a palavra oferta. Oferta é uma expressão de fé. Se Deus não honrar o que ele falou há 3, 4 mil anos, eu é que vou ficar mal. Então, Macedo declarou isso numa entrevista ao jornal o Globo, no dia 29 de abril do ano de 1990. E aí tem um problema que, neste discurso, a sabedoria ou a soberania de Deus, melhor, ela é compartilhada pelo fiel na relação de troca. Ele é incentivado que o fiel se acomode ao mundo das novas tecnologias, que ele acumule riquezas, que more melhor, que possua um carro do ano, que não tenha sentimento de culpa por não negar o mundo. Pelo contrário, a conduta ascética tem diminuído entre os pentecostais desde a década de 70. Então, na relação dessa troca, né, o fiel dá o dízimo, dá as ofertas, participa de campanha, é necessário dar o que não se tem para dar. O dinheiro que se guarda na poupança para um sonho futuro, esse dinheiro é que tem importância, porque é dado por não fazer falta e não tem valor para o fiel e muito menos para Deus. Macedo escreveu isso numa declaração: Isto é o Senhor, publicada no dia 22 de novembro do ano de 1989. Ainda no livro, né, Mensagens, né, nas páginas 22 e 27, Macedo ele diz sobre a ênfase de dízimos e ofertas, né, explicando aos líderes da sua denominação. Ele diz: caso o fiel não alcance o sucesso almejado, a responsabilidade e a falha são suas. É certo que muitas pessoas neste mundo são ricas, mesmo sem possuírem Deus no coração. Vencem, entretanto, porque confiam na força do seu trabalho e, por isso, são possuidoras de uma riqueza honesta e digna. Reafirmo que a nossa vida depende de nós mesmos. Tem algo muito grave, meus irmãos, nessa teologia, porque ela vai descartar a soberania de Deus. É o homem que está no controle. Deus é apenas uma espécie de um ser de barganha
que é subornado pelo homem através das suas riquezas para poder abrir as comportas dos céus e derramar sobre a vida daqueles que carecem desses cuidados. Enquanto olhamos para Jesus Cristo declarando que nós precisamos acumular tesouros no céu e não riquezas nessa terra. Então, as doações em dinheiro, os bens são presentes, de acordo com a teologia da prosperidade, que são colocados no altar de Deus. Logo, para uma grande bênção, um valioso presente. A fé é um instrumento de troca agora. Uma mercadoria. E nessa relação de toma lá da cá, eu volto a dizer, a imagem de Deus torna-se mais próxima mais próxima e trivializada, em oposição à doutrina difundida pelo protestantismo histórico, onde Deus é soberano, onde Deus é longânimo, onde Deus tem todo o poder nas suas mãos. Agora não. Agora Jesus Cristo se transformou num produto de prateleira. Os fiéis e crentes se transformaram em consumidores cada vez mais exigentes. E o púlpito dessas igrejas se transformaram em verdadeiros balcões de negócios. Então, qual é a visão bíblica e teológica? Bem, encontramos no Antigo Testamento pelo menos 10 diferentes palavras da língua hebraica que pertencem ao mesmo campo de significado, a saber, prosperar, ter êxito e sucesso, sair-se bem, fazer crescer, fortalecer, pacificar, ser frutífero, fartar-se em riqueza. Portanto, a Bíblia ela tem o seu próprio conceito de prosperidade. Como este conceito é tão diferente da maioria dos atuais, é necessário que estejamos atentos, abertos à antiga, porém sempre correta proposta bíblica. E o que é prosperar de acordo com a palavra de Deus? Bem, como a prosperidade, prioritariamente não é obter vantagens pessoais ou ganhar dinheiro. Então, como a Bíblia trata esses assuntos? Eu quero trazer alguns exemplos para você. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. Bem, quando a gente abre aqui no profeta Ezequiel, no capítulo 17, versos 1 e 10, ele vai relacionar aqui a prosperidade para a casa de Israel com a videira que dá frutos. Quando abrimos aqui em Josué, capítulo 1, de verso 1 a 9, Josué assume a liderança do povo em lugar de Moisés e Deus ele faz algumas instruções para que sejam decisivas e que venham definir a sua prosperidade. Disse o Senhor, está aqui, ser forte e corajoso, para que ele também não pudesse temer e pudesse andar sempre nos caminhos do Senhor. Quando nós abrimos o texto sagrado aqui do livro de Neemias, capítulo 1, verso 11, na oração de Neemias encontramos uma outra definição de prosperidade. A prática da misericórdia, ser bondoso e leal para com Deus e também para com os seus semelhantes. Olhamos também lá para a Torá, lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 29, verso 9, e também em 1 Reis, Eclesiastes 10, 10, a gente vai ter alguns textos que vão definir com êxito o sucesso na vida com a conduta sábia, o discernimento, a perspicácia do trato com a instrução de Deus. O salmista, no Salmo 122, ele fala sobre trazer paz ao mundo, que pode ser considerada como uma atitude de sucesso. Jó, no capítulo 21, verso 13, e também o Salmo 106, vai nos trazer a ideia do povo de Deus que entendia que fazer o bem e agir corretamente era, de fato, ser próspero e ter uma vida próspera. Então, a definição bíblica resume a todas as demais. É o seguinte, o próspero é uma pessoa que imita o agir de Deus. E o Salmo 1, nos diz que esse próspero é aquela pessoa que pode ser considerada justa, porque segue todos aqueles princípios regidos pela palavra do Senhor. Evidentemente que toda a Bíblia proclama que Deus é a causa direta da prosperidade dos justos. Entretanto, Deus usa uma pedagogia, O que eu quero dizer? Um jeito correto, instrutivo, para nos dar ajuda, e também para derramar a sua graça sobre as nossas vidas. Então, assim, a Bíblia mostra que a prosperidade do povo de Deus, ela vem pelo sofrimento e pela graça de Deus, pela fidelidade e lealdade a Deus e ao povo de Deus, pela busca do temor do Senhor, que o grande sábio vai dizer que é o princípio da sabedoria, pela prática da justiça, está lá no Salmo 1, pela posse,
descida, né, derramamento do Espírito Santo de Deus, então é possível que estejamos repetindo até alguns conceitos, algumas definições que você já conheça, porém a Bíblia é uma testemunha instrutiva. Então, é exatamente isso que nós precisamos ter para termos sucesso na nossa vida. E aí eu quero fazer algumas considerações aqui. Quando nós estudamos a prosperidade, nós devemos levar em consideração todos os textos bíblicos, e não apenas alguns em particular, como fazem esses teólogos da prosperidade. Bem, o estudo deve levar em conta o contexto ao qual surgiu o tema, e, portanto, seguirmos rigorosamente os princípios dessa interpretação bíblica. O conceito bíblico de prosperidade, ele contrapõe, já vimos aqui, com um conceito que é melhor difundido hoje no meio evangélico. Então, na abordagem do tema, é necessário que seja feita essa diferenciação. Deve ficar também claro que Deus é o autor da vida e, consequentemente, Ele é responsável por todas as áreas do nosso ser, inclusive pelo nosso sucesso, pelo nosso êxito e pela prosperidade do seu povo. Não precisamos de barganha.